Fala, meu lindo, fala, galera, ó, se liga, nem apaguei o quadro ainda, tá, filho? Nem apaguei ainda, porque, vamos só recapitulando aqui rapidinho, a gente vai voltar agora na aula passada, e lembra que eu falei pra vocês na aula passada que a gente terminou? Se liga, senhores, Carta Régia, 1597, 1596, o que, filho, ó? Expulsão dos franceses, irmão, massa. Aí eu falei pra vocês o que, galera? Ó, teve dois comandantes importantes que lideraram a expedição de 1597, que tinha o objetivo de mandar os franceses pra casa, filhão. Foi aí realmente que começou o negócio andar no RN. Quem que foram os comandantes dessa expedição? Manuel Mascarenhas, homem. E também o que? Jerônimo de Albuquerque. Cuidado com essa informação. Eu vou até falar para vocês daqui a pouquinho que Manuel Mascarenhas, homem, foi um dos caras que foi responsável por doar a primeira sesmaria no território atual do RN. Tranquilo. Bacana. Show de bola, Brunão. Beleza. Infelizmente não queria, mas terei de apagar o quadro. Mas vamos lá. Deixa enquanto não precisa apagar, vamos colocando aqui embaixo, que eu sempre gosto de estar voltando nas informações com vocês. Teremos de falar agora, meu aluno, da construção. Poucos dias, né? Depois da chegada dessa expedição, você acabou de ver comigo no ano passado, tá safo? Os portugueses, eles começaram a construir uma fortificação. Caraca, não foi como... Senhores, não adianta nada, veja, não adianta nada. E o povo voar, levar gente para morar, se não tem segurança. O que fizeram? Uma fortificação. Para que essa fortificação sirva de base de proteção, para daqui a pouquinho tu vai ver quem. Ó, o spoiler. Ó. Natal. Meu Deus. Bruno, Natal, fundação de Natal. É, vamos falar agora. Mas construir essa fortificação, a qual batizaram de Fortaleza dos Reis Magos. Meu Deus, não. Cara, memoriza. Qual foi a fortificação? Em 1598, mais precisamente no dia 6 de janeiro de 1598, ao qual tem essa data de 6 de janeiro em homenagem ao Dia dos Santos Reis, aquela ideia lá bíblica, né, dos Santos Reis, mas que não cabe a gente estar comentando aqui. Mas foi em homenagem aos Santos Reis. O quebrão, a ideia da Fortaleza dos Reis Magos. 1598, dia 6 de janeiro. Olhe bem. Isso aqui é alvo de prova com muita frequência. Veja, em 1598 houve essa fortificação, que vocês vão ver daqui a pouquinho que ela vai servir de quê? Ela vai servir de base para o Natal. Então teve o quê? A construção, pouco depois aí da chegada da expedição de 1597, no dia, inclusive, 6 de janeiro, houve o quê? A construção da Fortaleza dos Reis Magos. Reis Magos. Vocês não têm ideia do quanto isso aqui é importante, não. Vocês não têm ideia do quanto isso aqui cai em prova do RN, não, filho. Você não tem ideia, não. Se você tivesse, você tava gritando aí agora. Fortaleza dos Reis Magos, dá um gritinho aí na tua sala. Ah, não vai acordar minha mãe e meu pai. Grita do mesmo jeito, porra. Quer ser polícia, caralho? Meu irmão, vibra, pô, vibra. Pai, que foi? Teu pai apareceu, que foi? Nada, pô, é a Fortaleza dos Reis Magos. O senhor não tá ligado, não, pô. O senhor mora aqui no RN, não sabe da Fortaleza. Ah, é, filho, ó. Então essa construção teve esse nome porque ela iniciou em 6 de janeiro, tá? Cuidado. Iniciou-se aqui a construção. E outra coisa importante vocês saber é essa ideia que foi em homenagem ao quê? Ao Dia dos Santos Reis. Que aí é a parte mais bíblica. Por isso recebeu esse nome, né? Fortaleza dos Reis Magos. Mas olha só, qual que era a função desse forte, Brunão? A função desse forte, galera, é uma função militar e, além de militar, também estratégica. Mas por quê? Porque a ideia desse forte, era proteger aquela região de ataques dos indígenas. Quais indígenas? Principalmente os potiguaras, que era da região do litoral, e também dos franceses. Eu falei para vocês que a galera aqui que estava realmente dificultando a vida do cara era o quê? Que eu vou até apagar. Os franceses e os potiguaras, os índios potiguaras, era o maior problema. E aí o forte, ele tinha justamente essa sistemática de o quê, galera? De proteger contra esses ataques, né? Massa demais. Tranquilo. Então veja, acabamos de falar sobre essa ideia da construção desse forte. Guarda esse nome, você vai estar na prova de vocês. Eu não tenho nem dúvida, vai estar presente na prova de vocês. Então, guarda isso. Outra coisa que pode
cair na prova de vocês é quem foi que foi o responsável por projetar esse forte. Porque eu já vi cair em prova essa ideia do forte. Quem que foi o arquiteto? Para quem que foi dado essa ideia da atribuição da Fortaleza dos Reis Magos? E aí tem o nome de um cara. Ele era padre, né, chamado Padre Gaspar de Sampères. Padre Gaspar de Sampères, ao qual dei os créditos da construção da Fortaleza dos Reis Magos. Padre Gaspar de Sampères. Inclusive, esse cara, Padre Gaspar de Sampères, ele também é citado como o arquiteto da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, que para quem é da região aí sabe do que eu estou falando, né? Essa igreja, né? Mas é uma igreja importante e esse assunto também já foi abordado em prova. Padre Gaspar de Sampères, além de ter sido atribuído o projeto da Fortaleza dos Reis Magos para ele também é citado aí, tá, pelos livros como o arquiteto da igreja Nossa Senhora, tá, da Apresentação. Então veja, vou colocar o nome desse cara aqui para os senhores, que é importante a gente ter essa linha do tempo e saber nome de figuras importantes aí na história do RN também. Não, qual o nome dele? Padre, olha só, Padre, ponto, Gaspar de Sampères. Gaspar de Sampères. Além lá da Fortaleza, também da Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Este camarada é um nome importante aí para os senhores estarem também decorando na história do Rio Grande do Norte. Show de bola? É um tipo de detalhe que pode sim aparecer em prova sem sombra de dúvidas. Perfeito? Agora, eu gosto de também trazer para vocês o significado da Fortaleza do Rei dos Magos. Isso, eu acredito que vai vir uma questão para vocês de Fortaleza dos Reis Magos. Pode anotar e me cobrar depois da prova. Pode anotar e me cobrar pós-prova, porque virá a questão dessa Fortaleza dos Reis Magos. É um assunto muito importante, tá? Então, cuidado. A Fortaleza dos Reis Magos, ela foi muito mais do que uma construção militar. Ela não tinha apenas esse cunho militar. Ela simbolizou, na realidade, uma virada de chave na história do Rio Grande do Norte. Mas não, por quê? Porque antes dela, aquela região ela era pouco controlada. Aquela região era mais vulnerável. E ela era mais frequentada e disputada por quem? Pelos franceses. Então foi uma virada, porque depois dessa construção da fortaleza, Portugal passou a ter um ponto fixo. Portugal passou a ter uma defesa, passou a ter uma administração, passou a ter o seu cantinho. Olha que legal. Massa, né? Por isso, o forte, a banca pode dizer para vocês que ele tinha apenas natureza militar. Não. Ele tinha uma defesa militar e a posse portuguesa. Então veja, este camarada aqui, o forte, além dele ter essa ideia, essa sistemática militar, tá? Que era um forte militar para proteção de cunho militar, ele também marca a ideia do quê? Da posse portuguesa na região. As duas coisas. São duas vertentes que eu tenho. É uma virada de chave aí na história. Tranquilo? Então guarda essa informação. Para a prova você vai guardar Fortaleza dos Reis Magos. Defesa, mais posse, mais início da ocupação efetiva. Ele tem esse marco muito importante. Agora nós vamos para uma parte muito importante, cara. Que da mesma forma que eu aposto uma questão dessa na prova de vocês, Fortaleza dos Reis Magos, eu aposto também uma com relação à fundação de Natal. Brunão, olha só, em uma aula, essa aula aqui, que é a aula de número 4, eu estou apostando duas questões na prova de vocês. A primeira é a do Forte dos Reis Magos e a segunda é da fundação de Natal. A primeira coisa é você decorar a data. Natal foi fundada em 25 de dezembro de 1599. Brunão, mentira, verdade. 25 de dezembro, olha só. Quando a gente pega aqui a ideia de Natal, que é o que a gente vai estar conceituando agora para os senhores, muito importante lembrar esses conceitos. Muito. Aqui a gente vai começar a falar sobre Natal. Vocês vão ver. Por que primeiro eu não fiz Natal para depois fazer o forte? Porque, galera, como é que eu vou botar povoamento? Como é que eu vou botar a galera para poder morar em um canto que não tem proteção?
Então é normal que primeiro eu construa o forte para depois eu começar a povoar. Então a cidade de Natal, ao qual surgiu em 25 de dezembro de olha só, vou botar até em outra cor, 1599. Cara, guarda essa informação. O ano. Mas vamos entender aqui. Não é só você saber a data. Vamos lá, galera. Depois da conquista militar, que foi justamente a ideia da construção do forte, é possível, depois de uma construção de um forte, eu começar o quê? Começar a criar ali, galera, um núcleo urbano para as pessoas habitar, morar de forma mais estável, que não tenha muita invasão, guerra. Então essa cidade de Natal, ela foi fundada em 25 de dezembro de 1599. É uma data que já foi abordada em quê? Em provas lá do RN. O cara saber isso aqui. Então veja, olha a sequência correta, para tu entender assim, ó, o norte. Primeiro eu tive o abandono de uma capitania, que foi do Rio Grande. Depois eu tive uma presença francesa. Depois a gente teve as cartas régias, que são o quê? Ordens emitidas pelo rei, a de 1596 e 1597. Depois eu tive uma expedição liderada por Manuel Mascarenhas, homem, e Jerônimo de Albuquerque, que eram os comandantes dessa expedição de 1597. Depois eu tive a construção da Fortaleza dos Reis Magos. Quando? Em 1598. E agora eu estou falando da criação de Natal, em 25 de dezembro de 1599. Essa é uma ordem cronológica. Então veja, Portugal, a galera pensava assim, ó, rapaz, primeiro a gente defende, depois a gente povoa. Por quê? Não adianta nada eu colocar a população se eu não consigo defender aquela população. Beleza? E legal. Então depois que eu tive todo esse arcabouço, fundou Natal. Natal ali veio justamente de apoio ao forte, o forte apoiando Natal. O forte serviu de apoio para a cidade para o forte, cara. Um ajudando ao outro. Só que aí agora entra um tópico importante para a prova de vocês também, chamado o quê, Brunão? Chamado Sesmarias. Ou Sesmarias, né? Que vocês conhecem muito bem o que é Sesmarias. Galera, não adianta nada, veja, não adianta nada eu criar lá, fundar Natal, o forte, e eu não começar a distribuir essas terras para a galera começar o quê? Produzir. A Sesmarias é justamente o quê? A ideia de uma grande proporção de terra. E essas Sesmarias, vocês vão ver que começou a haver o quê? Começou a haver doações delas. Começou a haver doação de terra. Começou a haver doação de terra. Que eu vou até falar para vocês daqui a pouquinho sobre o primeiro comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Ah, não teve comandante lá? Teve, cara. Quem foi o primeiro comandante daqui? Se caísse na tua prova, tu saberia? Possivelmente não. É um material que eu busco para vocês, uma informação relevante que eu busco nas entrelinhas, nos livros, na internet como um todo, para poder trazer para vocês essas informações. Então agora eu quero falar com vocês, além das Sesmarias, essa ideia de Sesmarias mais povoamento. Porque eu tenho que povoar o local. Eu tenho que distribuir terra. E como que se deu isso? É o que nós vamos entender agora, pelo menos o básico. Então veja. Vamos lá, devagarinho. Depois dessa conquista militar, Portugal ele precisa o quê? Povoar e produzir. Não bastava que eu expulsasse os franceses, era necessário o quê? Que eu fixasse colonos, ocupar terra, desenvolver atividade produtiva, atividade econômica. A galera precisava comer. Quem estava no forte precisava comer, todo mundo precisava trabalhar. Então, para isso, foi usado o que nós chamamos de sistema de Sesmarias. E o que é Sesmarias? Sesmarias eram concessões de terras que eram feitas para particulares para que ele possa cultivar aquela terra, para ele fazer ali a criação do gado, para ele fazer a ocupação do território. Então, veja, a coroa ela queria evitar a ideia das chamadas terras ociosas. Brunão. A coroa portuguesa queria evitar as chamadas terras ociosas e começou a distribuir Sesmarias. Para não ter terra ociosa, isto é, o que é terra ociosa, né? Terra abandonada, terra improdutiva. Não, eu não quero terra improdutiva. Eu, coroa portuguesa, quero produção. Eu quero que as terras produzam. E aí teve o quê? A ideia de iniciar essa concessão de Sesmarias por parte da coroa portuguesa. Inclusive, tem um marco muito importante que pode vir na prova de vocês, a primeira Sesmaria que foi o quê? Que foi doada da capitania do Rio Grande. Qual foi a primeira Sesmaria da capitania do Rio Grande que foi doada, assim que a coroa chegou e deu? É um marco importante porque vai envolver o nome de um cara que está aqui no quadro, que eu falei para vocês no início da aula. Em 1600, o ano de 1600, repara que após
fundação de Natal, após a fundação do forte, a construção militar do forte, no ano de 1600, mais precisamente na data de 9 de janeiro de 1600, houve o quê? A primeira sesmaria da capitania do Rio Grande. Ah, Bruno, legal. Então essa, assim, registrada, tá, pessoal? Em livros, registrada, documentada, é a primeira sesmaria. Então veja, a primeira sesmaria ela foi dada em 9 de janeiro de 1600. Ela foi concedida por um cara que tu já conhece. Quem foi que deu ela? Um cara que tu já conhece, ó. Manuel Mascarenhas Homem. Ah, não, foi. Manuel Mascarenhas Homem chegou e disse, ó, tá aqui, ó. Primeira sesmaria, filhão, pra tu produzir. E ele fez isso pra quem? Para um cara chamado João Rodrigues Colasso. Então veja, vou citar o nome dele de novo aqui pra vocês. Manuel Mascarenhas para João Rodrigues Colasso. Olha o nome do cara. Se aparecer. Ah, Bruno, não cai não isso aí. Bicho, cai. Às vezes a banca é tão safada, pessoal, que ela bota lá, assinar a alternativa do nome ao qual foi dado, o nome do nobre ao qual foi atribuída a primeira sesmarias na capitania do Rio Grande. João Rodrigues Colasso. Qual foi a data em que Manuel Mascarenhas Homem deu para esse cara? Aí ele, né? Ficou até estranho. Deu a sesmaria, tá, Bisonho? 9 de janeiro de 1600. Então isso aqui é importante. Esse cara tá atribuído ao quê, Bruno? A ideia da primeira sesmaria. Na data de 9 de janeiro de 1600. Então, ó quem que deu para ele a primeira sesmarias. Manuel Mascarenhas Homem. Então, será que o nome do cara é importante? Será que eu tenho que memorizar o nome do Manuel Mascarenhas Homem? Sem sombra de dúvidas, cara. Porque pode estar o quê? Pode estar presente aí na tua prova. Beleza, galera? Cuidado com esse nome aí. Muito importante entender esse contexto todo. Então, ela foi concedida por Manuel Mascarenhas para esse cara, João Rodrigues Colasso. Beleza? Inclusive, é importante agora vir para cá. Que eu falei para vocês, que eu comunicar para vocês quem que foi o quê? O primeiro capitão da Fortaleza Rei dos Magos. Foi esse mesmo cara. Então, olha só que questão maravilhosa que vem na tua prova. Que assinale a alternativa que traz o nome do primeiro capitão da Fortaleza dos Reis Magos. O nome já está no quadro, príncipe. O primeiro capitão, que foi entre 1600 e 1603, foi o quê? João Rodrigues Colasso, o primeiro capitão da Fortaleza Rei dos Magos. Guarda essa informação. Isso pode estar na tua prova. Então veja, tô sem espaço no quadro, mas é sinal que a aula tá produtiva, cara. Quando tá assim, é sinal que a aula tá produtiva. Venha. Ó, puxando aqui o nome desse camarada. E lembrar que ele é o primeiro capitão. Do que, Brunão? Da Fortaleza dos Reis Magos. O período que ele ficou, Brunão, 1600 até aproximadamente 1603. Cara, não vai esquecer isso não, filho. Isso pode estar presente na sua prova. Inclusive, a concessão de terras para esse cara abrangia até mesmo as margens do rio Potengi. O rio Potengi, que é muito importante, naquela época não tinha carro, essas coisas eu falei pra ti, a circulação era feita pelo rio. O rio Potengi ficava aqui, ó, nas margens da Fortaleza. Então teve terras também, essa concessão que foi dada para ele, abrangia terras na margem do rio. Então, pô, o cara que tinha terra, a margem do rio é um cara bom, né? Tem até um local também, as terras que foi dada a ele, provavelmente ficava ali entre a Fortaleza também, e tem até se vocês conhecem bem a cidade, né? Existe uma parada chamada Passo da Pátria, que é em Natal. Os livros dizem que ficava entre o Passo da Pátria, em Natal, e a própria Fortaleza dos Reis Magos. Importante lembrar esses conceitos, beleza? Pra gente fechar a aula e ficar 100% aqui legal, estes primeiros encontros, eu quero falar com os senhores com relação a uma parada chamada auto de repartição das terras. Vejam, aqui a gente puxa ainda, galera, para essa mesma vertente que a gente está trabalhando aqui. Depois da construção do forte, a gente precisava o quê?
distribuir terras. Então, agora a gente já pula um pouquinho, tá? A gente terminou aqui de 1600, está indo lá para 1614. Em 1614 foi produzido um documento. Esse documento tem um nome muito importante, que chamava-se Auto da Repartição das Terras da Capitania do Rio Grande. Então veja, primeira coisa, você saber o que é isso. O que esse auto trazia? Ele trazia todo aquele arcabouço das sesmarias que foram distribuídas. E esse auto da repartição das terras é um dado muito importante. Ele constatava, para você ter ideia, ele registra mais de 186 concessões de sesmarias no sítio da cidade de Natal. Então repara como ali esse documento ele é muito importante, porque ele mostra que estavam preocupados em o quê? Em povoar, em distribuir terra. Ele mostra que a construção do forte e a fundação de Natal, após isso, houve uma realmente tentativa de organizar e ocupar a região. Então, cuidado com esse termo também. Qual? Auto da repartição das terras. É um documento que vai estar mostrando auto, aqui em cima, auto da repartição das terras. Repara que esse é um documento que vai dizer assim, rapaz, 186 terras lá na região do atual Natal, olha só. Então ele é um documento, galera, que, meu irmão, automaticamente eu vou ter o quê? Eu vou ter, sim, uma comprovação de que estava sendo... Os caras estavam tentando, Os caras estavam tentando o quê, Bruno? Os caras estavam tentando distribuir. Porque eu tinha lá, inclusive lembra a data. Onde é que eu boto a data aqui, Aqui em cima. 1614 foi quando eu tive esse auto de repartição das terras. Informação importante para você, tá, meu lindo? Guarda essa informação. Em 1614 foi produzido esse documento, que mostrava essa ideia do que das concessões. Registrou em torno de 186 concessões de sesmarias. Aonde, Brunão? No sítio da cidade de Natal. Ele mostra, a questão não é o número, a questão não é o nome. A questão é mostrar que realmente estavam o quê? Estavam tentando povoar, estavam tentando de fato colocar o negócio para frente na capitania do Rio Grande. Então isso é a informação mais importante. Então para concurso, o que é importante tu lembrar? Que o auto da repartição da terra de 1614 é uma prova documental da organização do povoamento em Natal. Então isso aqui, eu quero que tu guarde esse termo. Olha só, isso aqui é uma prova, porque eu tenho esse documento. Então ele nada mais é do que uma prova documental. É uma prova documental, Bruno? Cara. É uma prova documental que eu tava o quê? Que eu tava querendo botar um negócio pra frente em Natal. Beleza? Show de bola. Massa demais. Então, cara, eu acho que eu tô satisfeito com essa nossa aula. 23 minutinhos de aula. E eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que eu queria aqui. Vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente falou? Uma linha do tempo das nossas aulas anteriores dessa, para você revisar, porque meu papel também é fazer você revisar, bisonho. Eu não quero que tu perca questão besta não, filho. Tudo começou em 1534, 1535, quando eu tive a doação da capitania do Rio Grande. Dom João III vai doar a capitania para quem? Para João de Barros e Aires da Cunha. Aires da Cunha é uma espécie de associação. Quando a gente vem para cá, a gente vem para 1535. 1535 eu tive a expedição de Aires da Cunha, uma tentativa ambiciosa de colonização, mas que acabou trazendo o desastre do Cabo de São Roque. Uma tempestade acabou fazendo o quê? Que Aires da Cunha batesse as botas e morreu. Começou a ter um desânimo. Começaram a deixar o quê? A capitania largada. Em 1549 eu tive a ideia do que? Da criação do governo geral, onde eu tive Portugal centralizando a administração. Foi lá em Salvador que foi instituída a sede administrativa. Que legal, cara. Massa. Até aqui tá tranquilo, tá? Só que aí depois o que eu tive de importante? Teve um desaparecimento, não teve? Não, o que foi que desapareceu? Que acabou gerando
União Ibérica. Quem foi que desapareceu, meu lindo? Dom Sebastião desapareceu, aquele cachorro, na Batalha de Alcacequibir. Ó, que legal. Você tá dominando história igual professor, né, safado? Eu vi que você falou aí o nome dele. Tá igual professor dominando tudo. Eu tô ligado na tua. Desapareceu. Na Batalha de Alcacequibir. Automaticamente, toda essa desavença, o quê? Filipe II, União Ibérica, Portugal e Espanha sobre o mesmo rei. E aí, de 1580 até 1640, eu tive a União Ibérica. Brunão, e ó quem que abriu o olho pro RN, filho, ó. Ei, Filipe II. Ele, ó, aquele território ali, ele é estratégico. Tá vendo tudo batendo no quadro? É estratégico. É, não? É. E aí o rei falou, ó, bora botar os franceses pra correr, filho. É o quê? É o quê? Quer que eu emita uma ordem? Eu vou emitir. Você quer? Vou mandar agora, filho. É o quê? Ei, toma. Carta Régia de 1596 e 1597. Dizia o quê? Ó, tu é francês? Rala peito, filho. Sai fora. Pega teu rumo. Após a expulsão dos franceses, em 25 de dezembro de 1597, quem foi que apareceu por aqui comandando a expedição de 1597? Os comandantes? Manuel Mascarenhas Gomes e Jerônimo de Albuquerque. Bruno, que legal. E eles veio com que objetivo? Ó, termina de expulsar os franceses. Eu soltei a carta régia aqui. Não deu muito certo, não. Agora tu vai lá. Vai vocês dois aí, meus comandantes, ó. Certão, meu irmão. Expulsa os franceses e consolida o domínio português naquela região. Eu, Filipe II, tô, ó, determinando pra vocês, meu compadre. Vai lá. Manuel Mascarenhas Gomes e Jerônimo de Albuquerque. Os caras chegaram a olhar pra ele. Certão, meu compadre. Vamos agora. Opa, deu certo? Deu? Não é à toa aqui que em 6 de janeiro de 1598 houve a construção da Fortaleza dos Reis Magos. Olha que importante. Demais. Justamente ali às margens do rio Potengi. Um símbolo de posse. Legal, não. E depois disso? Já conseguiu o quê? Ter a defesa. O forte tá ali legal pra poder o quê? Vai dar aquela assistência, né? Vamos botar uma cidadezinha pra galera morar, pra poder ter comidinha, pra galera produzir. Vamos. Ai, quando? 25 de dezembro de 1599 teve a fundação do quê, filho? Natal, meu amigo. Brunão, legal. Natal. E depois a gente falou o quê? Depois começou, teve a fundação, tudo legal. Só que apareceu um cara chamado, ó, João Rodrigues Calaço. Não é o nome dele, né? João Rodrigues Calaço? Ei, o que esse cara fez, Bruno? Primeiro, ele foi o primeiro capitão da Fortaleza dos Reis Magos. Então, ó, primeiro capitão da Fortaleza dos Reis Magos. Além disso, é registrado que ele foi o cara que recebeu a primeira o quê? Sesmarias. E quem foi que deu a Sesmaria pra ele? Manuel Mascarenhas, é um homem mesmo, deu a primeira Sesmarias. Legal, não. E aí agora a gente finalizou a nossa aula falando que em 1614 eu tenho uma prova documental que a galera tava realmente querendo o quê, lindão? Realmente querendo, ó, vamos distribuir as coisas? Vamos organizar as coisas aqui? Vamos, massa. Então, 1614, o que aconteceu em 1614? Filhão, uma prova documental. É o auto da repartição das terras de 1614. 1614, acho que eu falei 1814, pelo amor de Deus. 1614. Então, irmão, aqui a gente acaba de finalizar toda essa ideia do RN inserido nesse contexto inicial. A aula começa aqui, tu não encontra não, filhão. Tudo, ó, bisurado. Ei, tô contigo. Até tua aprovação. Segura na tua mão, um beijo na tua bochecha, um beijo na tua mão. Segue, segura, que o papel do reverso, irmão, tá contigo na PPRN e o bagulho é que é doido. É pressão mundial.